Olá, você está no Pérolas Book e ouviremos o livro Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. Capítulo 4. A reciprocidade de Deus. Se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca terá um avivamento. A. W. Tozer. Afirmei no capítulo 1 que é necessário compreender não somente que fomos criados para buscar o Senhor, mas também como deve ser essa busca. Ou seja, a palavra de Deus nos revela não apenas para que fomos criados, para buscar o Senhor, mas também nos mostra como devemos cumprir essa razão da nossa existência. Em outras palavras, qual deve ser a intensidade dessa busca. Demonstrei também que, ao falar acerca dessa busca, que as Escrituras Sagradas nos revelam que ela não pode acontecer de qualquer forma. Há um padrão de busca que Deus determinou para nós, e esse padrão é alcançado somente quando o Senhor se torna mais importante do que qualquer outra coisa em nossa vida. Devemos chegar a um ponto tal nesse anseio por Ele que nada mais importe. O Senhor, por meio do profeta Jeremias, revelou qual é o tipo de busca que pode ser classificado como eficaz, que nos levará de fato a encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Portanto, podemos afirmar que o interesse de Deus não está apenas no fato de o buscarmos, mas em como fazemos isso. Ele não aceita nada menos que a nossa inteira dedicação e paixão nessa busca. Podemos afirmar que o Senhor não está interessado na busca em si, mas no motivo que nos leva a buscá-lo. A nossa busca por Deus ainda é muito, muito fraca. É pobre de intensidade, embora, ainda que de forma moderada, possamos reconhecer que ela aconteça. É lógico que, ao falar assim, estou generalizando. Corro o risco de ser injusto com o que considero ser apenas a maioria dos cristãos, pois se a maioria de nós estivesse buscando o Pai Celestial como deveria, a terra já teria sido profundamente abalada há muito tempo. Quero continuar batendo na mesma tecla do capítulo anterior, demonstrando que essa intensidade esperada por Deus tem muito mais a ver conosco do que com Ele. Esse padrão não foi estabelecido porque o Senhor é altamente exigente. Normalmente, não questionamos o motivo de algumas ordenanças divinas, mas entendo que o Todo-Poderoso não tem necessidade alguma. Ele não precisa que o busquemos, tampouco precisa que cheguemos a ponto de buscá-lo até que nada mais importe. Deus é perfeito e completo, absoluto em tudo. Não tem falta ou necessidade alguma. Os verdadeiros beneficiados em cumprir o padrão divino de busca somos nós mesmos. Há motivos pelos quais esses princípios divinos foram estabelecidos e revelados. Primeiramente, trabalhei a ideia de que dar a Deus o primeiro lugar é um princípio que protege o nosso coração, que nos leva a cumprir o propósito dessa busca apaixonada. Agora abordarei a questão da consequência do cumprimento desse propósito. Essa é a tônica desse capítulo. O propósito é que Deus tenha tudo de nós. A consequência é que tenhamos tudo dele. Recordo-me de uma frase de Valnice Milhomes, que ouvi quando eu era ainda um adolescente. Ela afirmou: "Você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você." Mal sabia eu que aquela frase, que pareceu se agarrar ao meu espírito, e não só à minha memória, seria divinamente usada nos anos posteriores para me fazer perceber uma lei espiritual que afeta o nosso relacionamento com Deus. Trata-se do que vou denominar como a lei da reciprocidade. Porque o Senhor instituiu e mantém essa lei, ele nos encoraja a usá-la em nosso próprio benefício. Se entendermos essa lei, entenderemos também a importância de buscar a Deus de todo o coração. A lei da reciprocidade. Antes de detalhar a lei da reciprocidade na Bíblia, quero começar pela definição da palavra reciprocidade, que significa o ato de ser recíproco. Por outro lado, a definição de recíproco é o que se dá ou faz em recompensa de coisa equivalente, mútuo. Com isso em mente, observe o que Tiago declarou: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Tiago 4:8. O que a palavra de Deus nos revela nesse texto? A mensagem é clara. A ação divina é equivalente à humana. A aproximação é mútua e proporcional. Isso é reciprocidade. E podemos, diante disso, afirmar que o Senhor se move dentro dessa lei da reciprocidade.
Vamos, ao longo desse capítulo, considerar várias informações e exemplos das Escrituras e constatar que se trata de um padrão. Até o momento da conversão, o homem é tratado por Deus de modo diferente do que ele tratou seu Criador. Um claro exemplo disso é a declaração: onde abundou o pecado, superabundou a graça, Romanos 5:20. Porém, a partir do início da caminhada com Deus, o homem tem de estar ciente da lei da reciprocidade. Deixe-me antecipar algumas objeções a essa declaração. Essa lei espiritual não anula a soberania de Deus. Pelo contrário, foi justamente o Deus soberano que a estabeleceu por vontade dele. O que vou compartilhar nas próximas páginas não sugere que o homem esteja no controle de tudo. Não pretendo insinuar que posso escolher tudo o que farei no reino de Deus, nem qual dom ou ministério exercerei, pois isso depende de um chamado específico, depende da vontade de Deus. Entendo isso e procuro viver dependente da vontade e do governo de Deus em minha vida. Tiago 4, do 13 ao 15. Mas o que quero mostrar pelas Escrituras é que a lei da reciprocidade afeta a intensidade do meu relacionamento com Deus e a dimensão das minhas conquistas nele, ainda que não afete o seu plano e propósito para a minha vida. A verdade é que nossa atitude para com Deus é que determina como Deus, em contrapartida, irá nos tratar. Observe a declaração divina: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. 1 Samuel 2,30, versão NVI. Quem decide se vai receber de Deus honra ou desprezo é o próprio homem, e não Deus. Quando entendemos que dar honra ao Senhor significa receber honra de volta, e que desprezar ao Senhor significa ser desprezado de volta, entendemos também que a escolha do tratamento a ser dado a Deus é nossa. Da parte dele só podemos esperar reciprocidade. Honra por honra, desprezo por desprezo. Nos dias do rei Asa, Deus enviou Azarias para anunciar a lei da reciprocidade ao reino de Judá. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. 2 Crônicas 15, 1 e 2, grifo meu. A mutualidade foi claramente definida. Por quanto tempo Deus estaria com aquele povo? A escolha não era definida por ele, e sim pelo próprio povo. Observe a reciprocidade. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E o Senhor poderia deixá-los? Sim. Em que condições? Na mesma base de igualdade, de comportamento apresentada anteriormente. Se o deixardes, vos deixará. Minha intenção não é ser repetitivo, mas, a fim de demonstrar um padrão encontrado nas Escrituras, é necessário passar por vários textos que mostram a mesma verdade. Observemos, portanto, a advertência divina por meio de Moisés, destacando os castigos da desobediência dos israelitas a Deus. Se ainda com isso não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Levíticos 26, 23 e 24, grifo do autor. O Senhor está dizendo ao seu povo que se este fosse contrário a ele, a consequência é que ele também agiria da mesma forma. Observe a palavra também. Ela indica mutualidade. Vale ressaltar que a reciprocidade em si mesma não é boa nem ruim, é simplesmente uma contrapartida de nossas ações. Se minha atitude para com Deus for negativa, então a consequência será igualmente negativa. Se minha atitude para com Deus for positiva, então a consequência será igualmente positiva. Se alguém trata mal o Senhor com desonra e abandono, será igualmente maltratado por ele com desonra e abandono. Se você trata Deus diferente com honra e entrega, será tratado diferentemente por ele com honra e intervenção. Isso é fato incontestável. Observe o que o Senhor disse ao rei de Asa. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus,
O exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Segunda Crônicas 16, do 7 ao 9.